Fala pessoal, aqui é o Sr. Alex, mais uma vez no canal O Egoísta. E hoje o papo é um pouco sério, vamos falar sobre as casas de aposta e o impacto que elas estão causando em nosso país. Pra quem é novo, já deixa o like, comenta e se inscreva porque isso ajuda demais o canal, ajuda a impulsionar. E é isso pessoal, vamos ao vídeo. Antes de mais nada pessoal, vale a pena contextualizar para termos uma noção geral de como a situação chegou a esse ponto. Aqui no Brasil, os cassinos e os jogos de azar tradicionais são proibidos por lei, acho que todo mundo já tem essa noção, e isso está previsto no Decreto-Lei número 3.688, do ano 1941, que considera contravenção penal explorar jogos de azar em locais públicos ou acessíveis ao público. Como não há legislação que autorize esse tipo de atividade, elas continuam ilegais no país, pelo menos no papel, assim a gente pode dizer. Porém, pessoal, as coisas só vieram a mudar mesmo em 2018, com a criação da Lei número 13.756, que surge aí então uma nova modalidade, que é a das apostas esportivas. Elas foram enquadradas como uma categoria de loteria, que no Brasil é tratado como um serviço público. Ou seja, essas apostas passaram a ser legalmente reconhecidas, abrindo espaço para regulamentação. Então, pessoal, as bets que a gente conhece hoje em dia tiveram esse nascimento, esse surgimento a partir desse momento em 2018 que, de certa forma, deixou mais... deu um ponto para se legalizar. E o governo, como não é bobo nem nada, percebeu que estava perdendo muitos impostos e controle sobre as casas de apostas. No ano de 2023, essas casas que atuam no Brasil passaram a pagar impostos e operar sob regras específicas. Então o governo falou, olha, vocês vão seguir o que a gente quer, vocês têm que agir conforme a legislação brasileira se quiserem continuar operando no Brasil. E com isso, a fiscalização da Secretaria de Acompanhamento Econômico e da Receita Federal ficou em cima dos negócios. E muitas delas, hoje em dia, atuam sobre essas diretrizes, sobre as nossas leis. Mas mesmo assim, muitas plataformas com sede no exterior costumam continuar utilizando brechas legais para escapar da fiscalização e manter práticas duvidosas, se assim a gente pode dizer. E aí eu acho que todo mundo deve conhecer uma ou outra casa de aposta que realmente não segue as leis aqui do Brasil, não paga imposto e é isso, né? Tem uma grande aí, mas eu não vou citar o nome, mas quem conhecer deixa nos comentários aí. Só que o mais irônico dessa situação é que o governo permite loterias oficiais do governo. Então, peraí, vocês não podem fazer aposta desde que a gente possa. Então a lógica do governo é essa, vocês não podem, a gente pode. E isso aí você tem com a Mega Sena, Loto Fácil e outras apostas governamentais que pela lei é permitido. É meio estranho, mas enfim. Mas há dificuldades para controlar todas essas casas virtuais que seguem crescendo, muitas vezes à custa da população. Porque como sabemos, a população ela aposta muito, a população em geral gosta de jogos assim, e isso acaba sendo um problema, na qual vou explicar agora. O ponto 1 que quero abordar é o problema do apostador médio. Pensa aí, o cidadão médio do Brasil, que trabalha muito, trabalha de domingo a domingo e recebe pouco, às vezes um salário mínimo, o cara volta, pega busão lotado ainda sem ar-condicionado, cheio. Cara, esse cidadão muitas das vezes não vive numa condição muito boa. Essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil, da grande maioria, eu penso. E essa pessoa, por falta de estudo, ou muitas vezes por causa do emocional, já que quando estamos passando por dificuldade agimos na base da emoção, essa pessoa acaba vendo a casa de aposta como uma oportunidade. Poxa, eu vou colocar aqui uns 10 reais, vou jogar uns 10 reais para ganhar 50, 100. O que há de errado nisso? Só que o errado é justamente isso. A pessoa ela acaba usando as apostas para conseguir um dinheiro rápido, um dinheiro que vai ajudar a complementar a renda, para pagar uma luz, para comprar algo para os filhos ou para si mesmo. E muitas das vezes essa pessoa fica na ideia de que não, talvez eu possa até melhorar de vida com isso, eu possa virar uma renda extra e tal, possa me ajudar. Só que aí que mora o perigo. Isso acaba virando um escapismo. Às vezes é para sanar um problema econômico que a pessoa tem, ou às vezes é apenas para passar o tempo. O problema real é quando isso se torna um vício, algo compulsório. A pessoa começa a perder mais do que ganhar e não se recorda disso, não toma ciência disso. Isso se torna um problema muito grave mesmo. Tem gente que joga tudo o que tinha, e isso acaba que a pessoa joga tudo o que tinha, gasta todo o dinheiro que tinha e acaba entrando numa situação, um efeito cascata, que ou ela vai ficar devendo até o que ela não tem, ou ela vai acabar indo pra rua. Então muitas pessoas estão tendo problemas graves com aposta, problemas sérios,
E esse é um dos maiores problemas de casas de aposta no Brasil atualmente. E o ponto 2 é super importante, que é: você nunca ganha de verdade. E antes que me crucifiquem, deixa eu explicar. Você deve estar pensando: ué, mas como assim? Eu apostei 5 e tirei 50, isso é vantagem, E eu sinto lhe informar, mas não é. Claro, sim, é uma vitória, mas é temporária. E eu reconheço isso, é uma vitória. Mas isso nunca será uma fonte de renda complementar, galera. Nunca será. Muito menos um método de sobrevivência, um método de você ter mais dignidade. Isso não será. Vamos lá. Jogos de azar são imprevisíveis, baseados em probabilidade e sorte. Então, quem é o sortudo que ganha sempre? Isso é basicamente impossível. Qual é a chance de você acertar todas as vezes? Então vocês entendem o ponto? As casas de apostas te deixam sentir que está ganhando. Você tem aquela sensação de, poxa, eu tô ganhando, tá indo, tá dando certo. Só que depois que você tem essa sensação, esse gostinho, é aí que vem a rasteira, cara. Você começa a perder 1, 2, 3 vezes. Você fala, pô, eu ganhei antes, cara. Falta pouco pra ganhar só mais uma vez, só vou ter só um pouco de sorte. E aí que você acaba tendo as pernas quebradas pelo sistema, pelo jogo, pela plataforma em si. Afinal de contas, pense comigo, qual seria a lógica de criar um negócio onde o dono sempre perde? Vocês entendem? Não teria lógica alguma. No fim das contas, quem perde é você, o apostador. Enfim, o ponto 3 é problemas econômicos e sociais. Vejam bem, pessoal, segundo reportagens recentes, beneficiários do Bolsa Família já gastaram cerca de 3 bilhões de reais em apostas. E, pessoal, isso é surreal, é muito dinheiro, 13 bilhões de reais é muita grana, muita. E esse benefício é voltado para os menos favorecidos, pessoas que não têm uma renda estável, um emprego tão bom, então eles acabam tendo essa renda complementar para ajudar na sobrevivência dessas pessoas, porque é uma realidade que é quase indescritível para pessoas que têm um salário legal. E se justamente essas pessoas estão torrando o pouco que têm com algo ilusório, isso vira uma questão de Estado, vira algo governamental. Já em outra notícia, vemos que até o varejo está tendo prejuízos bilionários por causa disso, pessoal. Então vocês percebem que, além do próprio prejuízo para as pessoas, prejuízo para o programa do Bolsa Família, temos até benefícios econômicos, porque o varejo é uma troca. As pessoas vão, gastam dinheiro, dão o seu dinheiro, entre aspas, o varejo vai, então tem toda uma troca, a economia funciona. E tá tendo esse problema. Então, a economia está sendo afetada de certa forma. Então, temos daí mais um problema que é possível de se analisar, de se ver. Já em outra notícia, casais têm se separado. Um casal se separou, famílias estão se destruindo e os casos de depressão e endividamento aumentam. Tudo isso por causa de um sistema que finge que você está no controle. Um sistema onde você, poxa, vou depositar 25 reais aqui, vou jogar 25 reais e vou ganhar uns 250, vai dar certo. No final das contas, você vai olhar, cadê meu dinheiro, cara? Aí o dono do sistema tá em um paraíso fiscal, tá em um lugar muito bom, aproveitando o dinheiro que você deu pra ele, claro, e você falido, quebrado, tendo que pagar dívidas, tendo que trabalhar, fazer mais horas extras pelo dinheiro que você jogou fora. Então, tudo isso não é bonito. Uma casa de aposta não é algo legal, não é moda, pessoal, não é atalho para se enriquecer. E eu acho que as pessoas têm que entender que não é bolsa de valores. Você não está empreendendo, isso não é empreendedorismo. Você está jogando com a sua sorte, cara. E jogando dados e rezando para que eles caiam certo, eu te pergunto, qual é a chance da sua sorte bater todas as vezes? Qual é a chance dos dados caírem certo todas as vezes? Então, acho que isso já é autoexplicativo, já é uma resposta que você vai entender na hora. Então, pessoal, é um problema muito grave, um problema que está afetando o Brasil. O Brasil atualmente é um país subdesenvolvido, não estamos nem perto de se tornar um país desenvolvido. E é um problema grave que não tem tanto apelo do governo, da sociedade, mas é um problema que atinge e muito a classe mais pobre, a classe mais baixa. E é muito interessante falar disso, analisar essa situação, dar essa opinião sobre esse tema, porque é um problema real e que está afetando muita gente, infelizmente. E afeta não só as pessoas, como a economia, afeta o Estado, porque vira questão do governo, já que está tendo pessoas que estão indo para a rua, aumentando casos de depressão, suicídio, etc. Então é algo que a gente tem que analisar com seriedade, não com deboche, não com julgamento, mas como uma questão de Estado e como algo que a gente tem que resolver, a gente pode resolver. Então é uma visão minha sobre isso. E agora eu quero finalizar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Essa é a finalização do vídeo.
Se gostaram, deixe seu gostei, compartilhem, comentem o que vocês acharam, deixem o feedback, comentem sobre o vídeo. E é isso, fiquem com Deus, até a próxima, será que você vai ficando por aqui. Tchau!